Hoje vamos falar, vamos aprender mais sobre a ingestão dos óleos essenciais, vamos tentar perceber de que forma o podemos fazer ou não, ok? Portanto, vamos trabalhar esse conceito e por isso o tema deste workshop é tão importante, tão significativo. Cuidados fundamentais na ingestão dos óleos essenciais. Portanto, só por aqui nós já percebemos que realmente temos que ter cuidado quando ingerimos os óleos, ou não é? Portanto, esta poderá ser aqui a questão, será que temos de ter cuidado, será que podemos fazê-lo de qualquer forma? Portanto, é isso que eu vou-vos tentar explicar ao longo deste workshop, espero que me acompanhem, se tiverem, já sabem, questões ou se não entenderem alguma coisa que eu esteja a explicar, porque os conceitos são realmente muitas vezes um pouco mais complexos e, portanto, eu tenho todo o gosto em vos elucidar, em vos explicar. E entramos agora em todo este conceito que é os cuidados fundamentais na ingestão dos óleos essenciais. Portanto, quando nós pensamos o que é que são os óleos essenciais, nós vamos perceber que são um mundo gigante de conhecimento. Portanto, falar de plantas, falar de plantas aromáticas, que são aquelas que nos dão os óleos essenciais, é realmente perceber que é um mundo gigante. Um mundo gigante de conhecimentos, um mundo gigante de conceitos, um mundo gigante de algo que nós ainda não descobrimos, porque as plantas são realmente mágicas, são realmente fantásticas, são científicas, são químicas, são um grande laboratório para nós descobrirmos tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas produzem e tudo aquilo que elas nos podem dar. E sem dúvida que plantas tão simples, tão frágeis, são tão fortes, não é? E se pensarmos, por exemplo, na camomila, na florzinha da camomila, que é tão frágilzinha e ao mesmo tempo dá-nos um óleo essencial tão potente, tão forte, com uma composição química tão complexa, que são realmente uma mais-valia para nós, seres humanos, e são um privilégio para nós, seres humanos, podermos ter acesso a esta maravilha que são os óleos essenciais. Sem dúvida que as plantas estão também em nosso benefício, portanto elas produzem os óleos não só para elas, principalmente para elas, mas porque nós, seres humanos, também precisamos deles, temos uma identidade com a composição química dos óleos essenciais, por isso é que os conseguimos adquirir e vamos buscá-los e temos muito que agradecer às plantas, tudo aquilo que elas nos dão para a nossa saúde. E é isso que nós vamos descobrir, não é? Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que, sem dúvida, trabalhar, estudar, conhecer os óleos essenciais é realmente para uma vida inteira. Eu já trabalho com eles há muitos, muitos anos e sem dúvida que continua a ser uma vida inteira de descoberta para mim também. E, portanto, vamos entrar nesta descoberta, vamos todos juntos, vamos perceber como é que este mundo fantástico, gigante, nos consegue ajudar na nossa saúde ou nos consegue prejudicar, porque essa também é uma questão muito importante e realmente significativa que às vezes desconhecemos. Eu acredito que muitos de nós têm aquele conceito, o que é natural é bom, o que é natural não faz mal, nem sempre é assim, não é? Portanto, é verdade que as plantas são o nosso benefício, que podem ser o nosso benefício e nas plantas nós vamos obter muitas soluções, muitos compostos, não são só os essenciais, não é? Portanto, nós vamos encontrar e vamos poder obter extratos nas plantas, nas flores, nas sementes, nos caules, nas diferentes partes de cada planta, porque cada árvore pode nos dar diferentes óleos essenciais, mas pode nos dar também diferentes compostos. E por isso falar de aromaterapia é realmente um mundo muito especial, diferente de falar no universo completo daquilo que é a fitoterapia ou aquilo que são os compostos que todas as plantas nos podem dar. Falar de óleos essenciais é realmente falar de uma pequena parte que a planta nos dá, que não faz parte da nutrição. Portanto, os óleos essenciais não são suplementos alimentares, não nos alimentam, ok? São apenas compostos químicos. E esses compostos químicos vão interagir realmente com os compostos receptores que nós temos no nosso organismo, que também são compostos químicos. Nós também vamos produzir compostos equiparados, idênticos aos que as plantas produzem, e por isso nós temos uma simbiose tão perfeita com os óleos essenciais.
E desta forma nós temos que entender que os óleos essenciais são realmente substâncias voláteis, portanto elas evaporam, elas ligam-se com o nosso ar, com a nossa atmosfera, conectam-se com o nosso interior quando nós respiramos. Nós vamos já perceber de que forma conseguimos obter esses benefícios. E claro que temos que distinguir também todas as outras características que nós possamos ter e obter das plantas, ok? Portanto, óleos essenciais não são nutrientes, não são vitaminas, não nos alimentam, são apenas compostos químicos que vão interagir com o nosso corpo de diferentes formas, ok? E, portanto, nós vamos também poder utilizar os óleos de diferentes formas e vamos também descobrir quais são, pelo menos num pequeno apontamento, e por isso venham daí, vamos descobrir um montão de conhecimentos, de conceitos diferentes e vamos também perceber que existem bastantes alertas e que existem recomendações certas, recomendações erradas, recomendações perigosas, e é isso que eu quero vos explicar hoje, é isso que eu estou aqui a fazer. Portanto vamos descobrir isto tudo de uma forma muito simples e retirar este véu daquilo que os óleos essenciais nos podem mostrar, está bem? Portanto, vamos lá. É muito importante nós termos o conhecimento exato daquilo que nós vamos utilizar. Da mesma forma, quando queremos fazer um cozinhado, não é? Ou quando nós vamos para a nossa cozinha fazer um prato delicioso para quem nós amamos ou para quem está connosco, não é? Podem ser os nossos amigos, os nossos companheiros, os nossos filhos, a nossa família. O que é que nós temos que saber? Temos que conhecer bem os ingredientes para podermos fazer o nosso prato, não é? Quando nós somos terapeutas, quando nós queremos utilizar determinadas substâncias, determinadas matérias-primas, nós também temos que as conhecer, para saber de que forma podemos misturar, de que forma podemos usar, quais são os seus benefícios, quais são os seus cheiros, será que tem paladar, quais são os seus paladares, e portanto utilizar os óleos essenciais tem muitas condicionantes, ok? Portanto, e por isso o conhecimento daquilo que nós podemos obter dos óleos essenciais, da aromaterapia clínica, e por isso é tão importante falar da aromaterapia clínica, porque na realidade os óleos essenciais são medicinais, eles fazem parte do equilíbrio que nós tanto queremos obter e são um meio para nos ajudar a obter esse equilíbrio. Mas para nós conseguirmos obter esta aromaterapia medicinal, nós temos que saber utilizar corretamente. E por isso trabalhar e buscar os óleos essenciais neste conceito, nós temos realmente que saber que os óleos essenciais são compostos químicos, ok? Portanto, são compostos, são famílias químicas, são extratos que nos vão dar determinadas características e por isso os óleos essenciais são realmente compostos de moléculas de carbono, são os chamados isoprenos, é aquilo que nós vamos buscar nas suas múltiplas ligações químicas e portanto vamos conhecê-los de uma forma simples pela química e mais tarde vou também dar-vos alguns workshops sobre a química dos óleos, também são gratuitos, portanto não se esqueçam de ir à nossa newsletter, se inscrever, porque vão ser gratuitos para quem se inscrever neste workshop, portanto acedam às nossas newsletters, porque vão ter também esse conhecimento, falar da química e entender de que forma a orgânica viva consegue interagir, formar determinados compostos, como é que estas ligações se estabelecem, ok? E portanto vamos ter também esse conhecimento básico para que vocês possam entender um bocadinho melhor sobre os óleos essenciais. E claro que falar dos óleos e perceber, ok, eles são calmantes ou relaxantes ou anti-inflamatórios, temos que perceber porque é que são, de onde é que vem esta informação, não é? Ou alguém que se lembrou de dizer, e claro, e depois toda a gente acredita, ou realmente temos um fundamento científico por trás desta informação. E é isso que eu também vos vou ensinar nos workshops seguintes, portanto estejam atentos, e vamos então perceber que realmente falar sobre os óleos essenciais é preciso conhecer estas condicionantes, é preciso perceber que determinados químicos podem ser ingeridos ou não, é? E pelo aquilo que eu vos vou mostrar, poucos compostos químicos podem ser ingeridos em segurança e por isso é tão importante perceber qual é a composição de um determinado óleo essencial. O que é que aquele aroma, o que é que aquela molécula que é volátil e que se liberta tão rápido e desaparece daquele frasco, o que é que ela tem?
não é? De que forma nós vamos receber aquela molécula no nosso organismo, qual será o impacto do meu organismo face a esse estímulo. E isso é-nos dado pelos químicos que os óleos essenciais têm. São químicos naturais, são químicos que as plantas produzem, tal e qual como nós produzimos no nosso organismo. E é verdade que o ser humano também já consegue produzir estes químicos em laboratório e por isso fazem tantos medicamentos que são baseados no conhecimento que nós obtemos pelas plantas. Sem dúvida que os óleos essenciais não podem ser feitos em laboratório e claro que no mercado nós vamos encontrar de tudo, vamos encontrar óleos essenciais que poderão ser biológicos, óleos essenciais que poderão não ser da agricultura biológica, óleos essenciais que poderão ser manipulados em laboratório, portanto encontramos realmente uma oferta muito lata no mercado. E quando vamos comprar e vamos adquirir realmente um óleo essencial, temos que perceber se esse óleo essencial tem qualidade medicinal, se ele representa a natureza na sua plenitude, se foi cultivada aquela planta no seu conceito de agricultura biológica ou se levou agrotóxicos. Portanto, é muito importante nós termos essa informação e sem dúvida que hoje em dia a regulamentação também nos auxilia nesse sentido. Os óleos essenciais têm que mencionar que são da agricultura biológica, têm que ter um registro que nos indicam também qual é, no fundo, o parâmetro daquele agricultor ou daquela marca, daquele distribuidor no registro da agricultura biológica. Também tem que estar a composição ou um registro, um número que nos vai dizer qual é a cromatografia referente àquele óleo essencial, para nós termos a noção do que é composto o óleo essencial, quais são os químicos. E, portanto, quando nós falarmos de óleos essenciais na ingestão, que é uma das nossas práticas clínicas da aromaterapia, nós temos que ter a noção e a certeza que estamos realmente a ingerir um óleo de elevadíssima qualidade e que ele representa algo bom para nós e não um composto tóxico. Claro que ter um óleo de agricultura biológica é muito importante, mas nem todos os óleos de agricultura biológica podem ser ingeridos. Aliás, pouquíssimos óleos de agricultura biológica podem ser ingeridos, como pouquíssimos óleos de qualquer natureza. Portanto, todos os outros que não são de agricultura eu nem a recomendo a ingestão, mas temos que ter realmente noção que as propriedades medicinais de cada óleo essencial vai ser diferente dependendo da origem que vamos obter aquele óleo essencial, portanto, dependendo também da metodologia de cultura, dependendo dos anos de produção. Existem anos em que aquela produção poderá ter sido invadida por pragas, por alterações climatéricas, que vai limitar a produção de determinados químicos daquela planta, que terão aqueles efeitos medicinais. E, portanto, a qualidade do próprio óleo essencial, para além deste requisito da agricultura biológica, também nos é dada pela sua composição. Portanto, saber os quimiotipos, saber o que é que aquele óleo representa para a nossa saúde é extremamente importante, ok? Portanto, este conceito é um estudo realmente gigante, mas é importante nós termos a noção de que é seguro, se nós soubermos realmente o que estamos a ingerir, ou então poderá ser tóxico se nós não soubermos o que estamos a ingerir. E, portanto, fica aqui este alerta daquilo que representa também a qualidade do próprio óleo essencial. Sem dúvida que, para podermos utilizar na ingestão, nós temos que saber o que é que o nosso corpo nos diz, não é? E, portanto, ter esta prática na ingestão, nós vamos ter que perceber sob um diagnóstico, portanto, alguém tem que nos diagnosticar, alguém tem que nos conhecer, alguém tem que perceber como é que funciona o nosso metabolismo, qual é o nosso problema de saúde, não é? Porque é que temos determinadas dores, o que é que isso representa, de onde é que isso vem no nosso organismo. E claro que só um aromaterapeuta com experiência, certificado, sabe exatamente fazer um bom diagnóstico, vai saber que óleo essencial recomendar, vai saber de que forma nós vamos diluir o óleo, será melhor diluir num líquido, será melhor diluir num glícido, a que altura do dia será melhor fazer a ingestão, será depois do almoço, antes do almoço, depois do jantar, antes do jantar,
será fora das refeições? Portanto, tudo isto tem um estudo enorme de conhecimento, não só dos métodos de diagnóstico, dos métodos de prática clínica e, portanto, sem dúvida que todos estes condicionantes vão determinar o sucesso da nossa terapia e também são uma forma representativa daquilo que representa ou daquilo que é a aromaterapia clínica. Portanto, é verdade que quando nós ingerimos algo, temos que ter uma recomendação. Aquilo que nós fazemos por auto-recomendação, auto-prescrição, nem sempre está correto, ok? Portanto, é extremamente importante nós termos realmente um conselho de alguém experiente, de alguém que se responsabiliza por aquilo que nós estamos a fazer, e isso é extremamente importante, ok? Portanto, ser terapeuta é ser alguém que tem uma responsabilidade sobre a vida das outras pessoas nas suas mãos, e é enorme essa responsabilidade. Eu sei o que isso é, porque eu sou terapeuta e lido com isso todos os dias, e portanto, ter o sucesso da nossa terapia é algo maravilhoso, mas ter o insucesso é algo que é uma responsabilidade muito grande, ok? Portanto, vamos aprender algumas destas premissas, algumas destas condições, mas é verdade que a ingestão requer realmente vários cuidados e requer aqui determinados aspectos que são significativos, ok? E aquilo que eu gostava a falar é realmente significativo, dizer-vos aquilo que nós ingerimos, os óleos essenciais que nós podemos ingerir, a forma como nós podemos ingerir, poderão ser realmente um benefício ou então poderão provocar também problemas de saúde, porque os óleos essenciais têm, como nós vamos perceber hoje, vários compostos que são tóxicos para a nossa saúde. E, portanto, uma ingestão não correta, uma ingestão inadequada, poderá trazer não só problemas para a nossa saúde no momento, mas também no longo prazo. Há muitas pessoas que vão ingerir incorretamente e como estão a ingerir incorretamente os óleos essenciais e até nem sentem nada no imediato porque não estão atentas ao seu corpo, mas no longo prazo isso vai se refletir e vai servir de algo que nós vamos ter que lidar e, portanto, o corpo poderá ter determinados danos que podem até ser irreparáveis, mas tudo faz parte de uma experiência, não é? Portanto, o nosso corpo também é um laboratório de experiências. Claro que podemos apenas ter boas experiências e é isso que eu vos quero passar hoje, ok? Fazendo parte da IFPA, portanto eu quero mencionar aqui o Gabriel Morray, é um dos presidentes da IFPA, portanto da Associação Internacional de Profissionais de Aromaterapia. Ele vai dar um congresso no dia 15 a 18 de junho, portanto é um congresso de aromaterapia mundial pela IFPA e ele vai falar também sobre a ingestão dos óleos, portanto é algo que nós comunicamos, portanto falamos em particular e por isso eu trouxe-vos também aqui a conferência que ele vai dar. Ele vai falar exatamente dos óleos e vai também fazer referência, exatamente como vocês podem ver neste slide, que vários fornecedores de óleos essenciais fazem recomendações enormes de quantidades de óleos essenciais, portanto recomendações de utilização de uma quantidade muito grande de óleos essenciais, quer seja na ingestão, quer seja por outros métodos terapêuticos e, portanto, ele faz aqui a referência que nem sempre a ingestão de doses pequenas de plantas ou de fitoquímicos poderão ser benéficos para nós, também nem sempre essas doses pequeninas poderão ser realmente uma mais-valia, ou poderão ser também, e de alguma forma poderão representar, e claro que doses também muito mais elevadas, poderão representar alguma toxicidade para o nosso organismo. Portanto, temos aqui uma dualidade entre o que será a dose pequenina, a dose certa, na ingestão ou não, ou o que é que será o propósito que nós encontramos para esta prática terapêutica. Claro que, na minha opinião, eu vou-vos dizer que a aromaterapia funciona em baixas dosagens, ok? Portanto, nós vamos obter os estímulos dos óleos essenciais e a verdade é esta: os óleos essenciais dão-nos apenas estímulos ao nosso corpo até à capacidade que o nosso corpo tem de funcionar.
E, portanto, quando nós recebemos um estímulo do óleo essencial, e vocês vão perceber qual é o mecanismo em que isto acontece, nós vamos receber esse estímulo e o corpo vai responder a esse estímulo, alterando a sua capacidade de funcionar, reajustando, reequilibrando, e, portanto, não temos necessidade de fazer uma utilização massiva de doses de óleo essencial. Portanto, utilizamos pequenas doses, pequenas quantidades de gotas, e se fizermos a ingestão são realmente doses muito, muito pequeninas. Claro que ele fala também de outros fornecedores, portanto fala aqui diretamente sobre a forma como marcas como os do Terra fazem a recomendação das plantas, e argumenta exatamente com esta pequenino texto que vocês podem ver aqui. Portanto, o diretor desta marca foi questionado se será possível ou será seguro a ingestão do óleo essencial. E claro que ele diz que por centenas, milhares de anos que o ser humano utiliza as plantas, se alimenta das plantas e faz dela também um alimento através das suas folhas, das suas flores, e, portanto, essas partes das plantas contêm óleo essencial. E, portanto, se nós comemos ao longo de toda a história as plantas e as flores, então é completamente seguro comer o óleo essencial. E, portanto, nós temos que perceber que, sem dúvida, que as plantas contêm os óleos essenciais nas suas partes, mas são pequeninas partículas de óleo essencial. E quando nós vamos ingerir um óleo essencial, ele vai ser destilado de toneladas, centenas de quilos de plantas, e, portanto, dependendo de cada óleo essencial, nós vamos ter em cada gota uma quantidade enorme de planta. E, portanto, que não é muito fácil ingerir aquela quantidade enorme de planta ao longo do dia. Portanto, o Gabriel Morray faz referência exatamente a esta característica. Os óleos essenciais são realmente altas concentrações químicas dos princípios das moléculas voláteis dos óleos essenciais, portanto, através da destilação é aquilo que nós vamos conseguir obter, e, portanto, nós não vamos comer, por exemplo, 2 ou 3 quilos de plantas em 24 horas, que é aquilo que poderá representar, por exemplo, 20 gotas, dependendo de cada óleo. Ele faz aqui referência até ao óleo de hortelã-pimenta. Portanto, nós temos aqui várias situações polémicas, ok? Portanto, vários conceitos erróneos, portanto, errados, para a nossa prática clínica, e, portanto, nós temos que perceber que realmente nós comemos plantas ao longo de toda a nossa existência, mas não comemos todas as plantas. Muitas delas são tóxicas para nós, muitas delas nós não podemos recorrer à ingestão e não podem ser comidas cruas, por exemplo, que é quando nós podemos obter a vitalidade maior do óleo essencial. Portanto, temos aqui várias questões polémicas, e sem dúvida que quando nós falamos na ingestão, nós não vamos criar uma situação global, vamos sim personalizar cada óleo essencial, cada quantidade, cada pessoa, e criar aqui uma percepção diferente daquilo que é a aromaterapia, a terapia dos aromas, não é? Portanto, se é a terapia dos aromas, ela vai realmente funcionar pela percepção aromática que nós temos pelo sistema olfativo. Portanto, fica aqui a sugestão. Quem quiser participar também nesta conferência, eu também vou lá estar, como é óbvio, não vou palestrar, mas vou assistir. E, portanto, falaremos também, e vocês irão ouvir também esta observação polémica e também mais esclarecimentos sobre este tema. Vamos falar, ou vou-vos passar também um pouco de outra opinião do Will Lapaz, que é outro sócio da IFPA, portanto, também aromaterapeuta com uma experiência incrível e um ser humano maravilhoso. Portanto, ele também faz comentários sobre esta técnica e sobre este post, ou esta forma de interpretar a ingestão das plantas. E, de uma certa forma, claro que ele diz que, em geral, os óleos essenciais fazem parte da composição das plantas,
É importante ingerir plantas, se elas forem para esse método de ingestão, que de uma certa forma são seguras. No entanto, nós percebemos que muitas das plantas fazem parte da nutrição, quer para os humanos, quer para os animais, e isto nós vemos ao longo de toda a história, não é? Portanto, no entanto, isto não quer dizer, como eu disse há pouco, que todas as plantas são seguras na ingestão, e mesmo muitas plantas numa pequenina quantidade elas são veneno, ok? Portanto, temos essa percepção também. Portanto, quando nós falamos de óleos essenciais, nós temos que perceber que hoje nós vamos obtê-los em altas concentrações, portanto, uma gota vai representar toneladas ou centenas de extratos dessa planta, partes dessa planta. Também encontramos no mercado centenas de óleos essenciais diferentes das mesmas espécies, ok? Portanto, temos que perceber que o mercado é aberto e que nos vai disponibilizar uma oferta gigante, ok? Portanto, e ele diz também que, infelizmente, não temos também no mercado fontes seguras, fontes credíveis de como é que nós podemos utilizar os óleos essenciais, em particular, considerando que existem centenas de óleos essenciais no mercado. Não sabemos de que forma podemos ingeri-los corretamente, portanto, a nível dos seres humanos, na nossa ingestão, de que forma, qual é o grau da composição ou da constituição da saúde de cada pessoa, portanto, isso vai depender, que é aquilo que ele está a dizer também, vai depender de cada pessoa, da sua constituição, e se poderá utilizar um determinado óleo de forma de ingestão ou não. Portanto, nós não temos nenhum estudo científico ou vários estudos científicos, ou estudos científicos que que nos indiquem e que sejam realmente uma fonte credível para a correta forma da ingestão dos óleos essenciais, até porque os estudos científicos que nós temos muitas vezes não referem se o óleo essencial é da agricultura biológica, muitos deles não referem qual é a composição dos óleos, se foi ingerido corretamente ou não. E claro, nós sabemos também que os artigos científicos estão de uma certa forma limitados à utilização dos seres humanos, apesar de termos muitos também feitos em seres humanos. Eu pessoalmente tenho artigos científicos publicados com seres humanos, portanto o artigo científico vocês podem encontrar também no nosso site escola.aromacentidos.com. Vocês vão encontrar lá os meus 2 artigos científicos sobre a pimenta preta na dor lombar e na dor articular em geral. Portanto, vamos encontrar também artigos feitos em pessoas. No entanto, a qualidade dos protocolos, a forma e as condicionantes para cada pessoa e para cada estudo, nós não temos isso muito bem descrito, ok? Portanto, e muito menos na questão da ingestão, ok? Portanto, os meus artigos são publicados com inalação e não com ingestão. Portanto, ele refere isto e esta questão é realmente muito significativa. Temos que perceber que realmente ainda hoje, portanto há muitos anos e há muitas centenas de anos que os seres humanos estudam os óleos, ainda não detemos no fundo a base, a informação correta, perfeita, segura de como é que os óleos poderão interagir na sua plenitude no nosso organismo, de que forma é que determinados óleos poderão ser seguros para nós ou não, dependendo da nossa constituição, dependendo dos nossos problemas de saúde. Portanto, temos aqui realmente várias questões que são de pensar. E vamos continuar com os comentários do Will Lapaz. Ele vai nos dizer também que o uso interno dos óleos essenciais vai depender muito também se temos uma boa razão para os ingerir ou não. Portanto, se tivermos uma boa razão para os ingerir, temos que os ingerir diluídos, portanto, diluídos ou numa base vegetal de óleo ou num óleo carregador. Portanto, temos que pensar que não podemos ingerir os óleos essenciais com água, portanto, eles só são solúveis em gorduras ou em açúcares, ok? Portanto, temos que ter esta noção em que também a forma como nós ingerimos os óleos essenciais vai nos trazer diferenças para a nossa saúde, para a forma como o nosso corpo vai reagir e, portanto, se temos que os ingerir, temos que ter uma boa razão, uma boa motivação e uma boa técnica, ok? Portanto, e sempre diluídos. Portanto, sem dúvida que, e como estava eu a dizer, portanto, também de acordo com aquilo que o Will Lapaz diz, que é extremamente importante
ter uma recomendação, um período de ingestão, uma agenda, como ele define, para saber quanto é que podemos ingerir de óleos, durante quanto tempo, a que altura, em que momento, qual será a dose ideal para o meu corpo, ok? E qual será o tempo ideal para fazermos a ingestão. Portanto, claro que, assim como ele também é da mesma opinião, portanto, alguns óleos são uma mais-valia nós ingerirmos, outros são uma toxicidade para nós, portanto, o que temos que ter noção é que todos os óleos nós temos que entender se podem ser ingeridos ou não e devem ser recomendados por alguém que tenha um conhecimento e uma prática de longos anos, ok? Portanto, isto é extremamente importante, entender que nem todas as pessoas só porque tiraram um curso básico de aromaterapia, tenho o conhecimento de prática clínica, ok? Portanto, eu tenho o meu consultório aberto desde 2004, faço prática clínica de aromaterapia desde 2004 e, portanto, tenho experiência com muitos pacientes, resultados, e muitos de vocês são meus alunos, sabem disso, porque esses resultados eu partilho com vocês, portanto, nos nossos cursos, e por isso sabem perfeitamente, portanto, documentando as ações dos óleos, a forma como podemos ir buscar a mais-valia da informação de correção do corpo pelas análises clínicas, pelas ecografias, portanto, tudo isto nos vai mostrar realmente que ingerir os óleos essenciais adequados para nós, no momento certo, no timing certo, vai nos trazer benefícios ou não, não é? Portanto, e realmente quando temos essa necessidade ou quando precisamos de ingerir um determinado óleo porque temos um problema de saúde, então temos que recorrer realmente a alguém que nos oriente neste sentido. Toda esta terapêutica é extremamente importante, mas de grande responsabilidade, porque é a nossa saúde, não é? Portanto, eu também ingiro óleos porque é a minha saúde, no entanto eu não ingiro qualquer óleo, não ingiro de qualquer forma e também só quando o meu corpo precisa deles, ok? Portanto, senão eu vou optar por outras técnicas bem mais interessantes e bem mais seguras. Então vamos ver também o que é que a ciência nos diz, de que forma é que a nossa base científica nos pode dar determinados alertas ou não, e portanto eu trouxe-vos aqui 2 artigos que nós temos que pensar sobre eles, e realmente antes de partirmos para uma ingestão, uma auto-ingestão, temos realmente que ter noção de que muitas vezes nós precisamos de um conhecimento muito maior porque podemos correr em perigo de vida. E por isso a Austrália é realmente um país que já legislou a aromaterapia, já fez várias advertências sobre esta metodologia e, portanto, este é um artigo que referenciou, portanto, e analisou os casos reportados à entidade antivenenos, portanto, ao Centro de Entidade Antivenenos, ou Centro de Informação Antivenenos da Austrália, e, portanto, este artigo veio-nos mostrar que os óleos essenciais vão, ou foram, no fundo, alvo de envenenamentos em algumas pessoas. Portanto, eles definem realmente que os óleos essenciais são óleos aromáticos, são voláteis, são extraídos das plantas através da destilação e, portanto, nós daí vamos obter vários e diferentes óleos essenciais. Eles analisaram um período de tempo em que os australianos faziam reportes, portanto, ligavam para o Centro Antivenenos e realmente fizeram aqui uma conclusão. Mas antes desta reportagem, eles fazem também uma análise sobre como é que as pessoas chegam até aos óleos essenciais. E, portanto, a partir de 2017, eles perceberam que os australianos, 11% vai obter os óleos essenciais exatamente com propósitos medicinais, que 10% são aconselhamentos de pessoas ou de praticantes em geral e que 18% são recomendados por farmacêuticos e 43% por autoprescrição. E, portanto, depois desta análise, eles também referem que, claro que os óleos essenciais são para ser inalados e que a ingestão de pequenas quantidades de óleos essenciais, que muitas vezes são recomendados pelos vendedores dos óleos essenciais, podem causar toxicidade severa na ingestão.
e claro que o risco vai depender de cada óleo utilizado. E, portanto, a toxicidade pode ser ação rápida, pode provocar ou pode-se manifestar na utilização de uma pequenina quantidade de óleo essencial, e eles têm realmente várias queixas, várias chamadas que reportaram toxicidade em crianças, portanto, a forma como utilizam os óleos essenciais em crianças. E muitos dos sintomas que referem a toxicidade são descritos também neste artigo. Eles dizem que podem passar por vômito, por alterações do sistema nervoso central, depressão ou excitação, podem ter também problemas respiratórios, aumentar ou alterações da frequência cardíaca, portanto, todos os óleos essenciais que eles foram registando ao longo deste período também fizeram esta análise e claro, são óleos que poderão ser encontrados tanto nos Estados Unidos como na Europa. Ao longo deste período de estudo que durou de julho de 2014 para junho de 2018, portanto 4 anos de análise, eles perceberam que muitas das queixas foram também reportadas para o Hospital Central de Sydney e, portanto, para o Hospital Pediátrico de Sydney, portanto, temos aqui também várias referências de toxicidade em crianças. Claro que é importante percebermos que nem todos os óleos podemos utilizar em crianças, aliás, pouquíssimo número de óleos essenciais podemos utilizar em crianças, e mesmo no período que nós definimos uma criança, não é? Porque vamos ter várias idades, vamos ter vários limites, de quer sejam bebés, limite 2, 3 anos, 5, 7, a partir de 10, portanto, será que há óleos que só podemos usar na fase adulta? Tudo isto, toda esta informação é muito importante de ter, é muito importante conhecer cada óleo, é muito importante estudar os óleos essenciais corretamente para podermos utilizar. E todas estas questões são importantes, não é? Portanto, senão o que vai acontecer é exatamente uma proliferação de dados e de chamadas para hospitais ou para centros antivenenos de toxicidade, não é? Portanto, eles repararam que 4.412 pessoas sofreram intoxicações de óleos essenciais, portanto, neste período de 4 anos, e sem dúvida que eles reportaram diferentes formas de utilização. Uns foi por método acidental, portanto deixaram cair óleo essencial nas mãos ou numa parte do corpo e fizeram queimaduras na pele. Outros foi por erros terapêuticos, portanto maus conselhos terapêuticos. Outros foi por enganos ao nível de utilização de líquidos, portanto líquidos farmacêuticos, enganaram-se, pegaram em frascos e utilizaram, ingeriram determinados óleos. Outros por quantidades, enganos nas quantidades de utilização. Outros por ingestão, e portanto aqui sem dúvida que eles fazem grande referência aos óleos essenciais ingeridos incorretamente, e portanto 63% de casos estão associados também a esta exposição tóxica por ingestão. Portanto é realmente algo significativo. Claro que eu acredito que ao longo, a Austrália realmente já reportou todos estes casos, ao longo da Europa está-se a fazer o mesmo, portanto eu acredito que em pouco tempo vamos ter uma ligação e uma legislação muito grande quanto aos óleos essenciais e à forma como estão a ser recomendados através das redes sociais e muito mal recomendados. Claro que também os terapeutas que o fazem bem e que passam corretamente essa informação também são de louvar, como é óbvio, portanto não são todos colocados nesse patamar de maus profissionais ou de maus conselhos, mas eu quero também alertar aqui que temos realmente que perceber se precisamos dos óleos essenciais, se precisamos naquele momento e de que forma vamos precisar deles, ok? Portanto, as boas recomendações trazem-nos sempre excelentes resultados. As más recomendações poderão trazer ou não, ou poderão trazer coisas ou situações muito complicadas. Mas vamos continuar aqui também com outra recomendação que nós vamos encontrar do Departamento de Saúde do Governo da Austrália, portanto é o equivalente aqui à nossa Direção-Geral de Saúde, portanto eles têm também no seu site várias recomendações sobre os óleos essenciais. Eles dizem, será que os óleos essenciais são perigosos? Portanto, dentro desta observação ou desta pergunta, temos que realmente perceber
que nem todos os óleos são para consumir, nem todos eles só porque são naturais podem ser consumidos, e o consumir os óleos nem sempre querem dizer que podemos ingerir ou de que forma podemos ingerir, e portanto poderão significar venenos mesmo em pequenas quantidades na ingestão. E eles fazem, o Governo da Saúde da Austrália fazem realmente este aporte, exatamente porque houve imensos casos de toxicidade, de envenenamento na ingestão de óleos essenciais em crianças, portanto, más recomendações de óleos essenciais vão trazer consequências severas para a nossa saúde e, portanto, poderão ser riscos consideráveis. Da mesma forma, eles não falam só da ingestão, falam também da aplicação direta de óleos essenciais sobre a pele, portanto, eles também podem provocar queimaduras, são dermocáusticos, podem provocar reações alérgicas e, portanto, nós temos realmente que fazer uma boa aplicação dos óleos essenciais. Eles têm sempre que ser diluídos, portanto, todos os óleos essenciais têm que ser diluídos quando queremos utilizar na massagem, quando queremos utilizar diretamente com o nosso corpo, em alguma parte do nosso corpo. Pouquíssimos, e posso dizer 1, 2, poderão ser aplicados sobre a pele, mas também o benefício que poderemos ter daí vai ser reduzido, portanto o benefício será maior se o diluirmos em óleo vegetal. E, portanto, eles também fazem referência realmente a que muitas pessoas vão utilizá-los de forma errada, ok? E principalmente na aplicação direta sobre a pele. Vamos ver agora um artigo científico também que fala sobre, é um resumo de todos os artigos que falam sobre o câncer. Portanto, claro que nós vamos ouvir falar que os óleos essenciais têm propriedades anticancerígenas, têm propriedades antitumorais, é verdade, muitos dos quimiotipos são realmente uma excelente opção para nos ajudar o nosso corpo a combater o processo oxidativo, ok? Portanto, aquilo que eu vos quero falar e dar aqui um alerta antes de olharmos aqui para este artigo científico é que os óleos essenciais, e eu volto a dizer isto que é importante, os óleos essenciais apenas nos dão estímulos ao nosso organismo, ok? Portanto, nós recebemos estímulos químicos através da molécula olfativa diretamente ao nosso cérebro e diretamente ao sistema respiratório. E o que acontece é que estes estímulos fazem apenas uma coisa: reequilibram e dão a capacidade que o meu corpo tem de ativar mecanismos de funcionamento para o reequilíbrio. Então, quando eu penso que determinados óleos, ou leio um livro e me diz que determinados óleos têm propriedades anticancerígenas, ou até leio alguns artigos científicos, que também temos bastantes artigos científicos em doentes oncológicos, que determinados óleos essenciais são ideais para o tratamento de pacientes oncológicos. E reparem, eu trato imensos pacientes oncológicos e um dia destes vamos também fazer uma apresentação também, vamos fazer uma pequena entrevista com uma paciente minha que venceu o câncer, portanto, e também utiliza óleos essenciais de uma forma muito cuidada, muito guiada, ok? Para ajudar a vencer a doença dela. E é exatamente isto que eu quero vos dizer: os óleos essenciais não curam ninguém, os óleos essenciais vão ajudar a fazer com que cada pessoa se autocure. É exatamente isso. E, portanto, o estímulo que cada óleo essencial consegue dar ao nosso corpo é a capacidade, e está na capacidade e na vontade e na determinação e na motivação que cada um de nós tem para vencer essa doença. E esta questão, esta pequena apresentação daquilo que eu vos estou a dizer, é exatamente isto que eu penso, é exatamente isto que eu acredito, e a minha prática clínica passa por aqui. Os óleos essenciais são apenas meros instrumentos para o nosso corpo obter o reequilíbrio. Portanto, a capacidade que eu tenho de me autocurar é realmente o foco para o meu sucesso na minha terapia. Claro que os óleos essenciais vão me ajudar a direcionar esses estímulos e a procurar aquilo que eu esqueci, porque eu fiquei doente, não é? Como é que funciona corretamente, como é que os meus receptores deveriam estar a funcionar e que de repente deixaram de funcionar porque eu não soube lidar com as minhas emoções, com as minhas experiências na vida, não soube lidar com o meu cansaço, não soube lidar com os meus pensamentos, não soube lidar até com a forma como eu me alimento, não é? Portanto, a forma como eu utilizo o alimento, será que eu como corretamente, será que eu como bem? Todas estas questões vão nos direcionar para a doença.
e os óleos essenciais são exatamente isso, dão-nos estímulos para que o nosso corpo consiga encontrar novamente a forma correta de funcionar. E, portanto, vencer um câncer, vencer um cancro, ok? E sem dúvida eu tenho em nome pessoal, porque a minha mãe já venceu 2, graças a Deus e a ela, não é? E não só a todos os profissionais que a acompanharam, como aqui a filhota também a acompanhou todos os dias e lhe deu aquilo que ela sabe melhor, que é trabalhar com plantas, não só com óleos, mas com todas as plantas que nós temos à nossa disposição, e isso fez com que ela realmente conseguisse passar por estas 2 grandes provas de vida, porque o corpo dela tinha a força e tinha a motivação, e claro, todos os profissionais que a ajudaram foram o motivo pelo qual ela conseguiu vencer esta doença. E portanto falar de cancro é algo que é sempre simpático, difícil, não é? Portanto falar de cancro com um sorriso nos lábios, como é o meu caso neste momento, é realmente muito bom, mas também temos muitas vezes situações em que não é assim tão bom, não é? Portanto, o desfecho nem sempre é bom. Exatamente porque o corpo parou, deixou de funcionar, deixou de lutar, a mente deixou de querer lutar. E por isso, aquilo que nós vamos ler agora é realmente alguns estudos científicos que foram feitos em doentes oncológicos, alguns dos resultados que foram feitos e muitas advertências, ok? Portanto, vamos falar aqui e vamos ver. Portanto, este artigo é, sem dúvida, um resumo de vários artigos científicos, é uma compilação de vários artigos e eles foram buscar quais são as alegações, os benefícios que a aromaterapia tem nos pacientes oncológicos, pacientes com câncer, e sem dúvida eles encontraram muitas evidências na redução dos níveis de ansiedade e no alívio do stress emocional, na dor, na tensão muscular e na fadiga. Portanto, o objetivo que eles foram buscar neste artigo foi realmente fazer uma revisão descritiva e sistemática das evidências e ensaios clínicos no câncer, com a utilização de óleos essenciais, com os benefícios e a segurança da aromaterapia, e portanto eles recorreram a vários bancos de dados científicos, criando aqui esta base de conhecimento desde o início de outubro de 2010. Portanto, este artigo teve aqui vários períodos de estudo. O que é que eles também estudaram? Portanto, apenas estudos em células cancerosas ou pacientes com câncer foram incluídos também neste estudo. Concluíram ou analisaram que a massagem da aromaterapia não tem efeito duradouro, portanto as melhorias são no curto prazo, portanto por isso é que é necessário fazer várias aplicações de óleos essenciais, portanto eles encontraram esta sustentação nesta argumentação e portanto concluíram também que os pacientes relatam bem-estar geral na ansiedade, na depressão até 8 semanas após o tratamento, portanto fazem um tratamento e 8 semanas após ainda têm esse bem-estar, o que é excelente, não é? Portanto, muitos estudos também indicam efeitos da aromaterapia a curto prazo na depressão, na ansiedade e no bem-estar em geral. Especificamente, alguns ensaios clínicos encontraram um aumento no alívio de sintomas identificados pelo paciente, pelo bem-estar psicológico e na melhoria do sono. Portanto, nós sabemos que os óleos são realmente uma mais-valia nesta situação e quando estamos a falar de doentes oncológicos, o reequilíbrio é muito difícil face também à terapêutica convencional, química, que eles têm que fazer pelos médicos e a terapia convencional da medicina convencional. Portanto, eles também comprovaram que existe um grande controle, um melhor controle na dor quando utilizam os óleos essenciais. Embora que os óleos essenciais geralmente tenham mostrado efeitos adversos mínimos, portanto, os riscos potenciais incluem ingestão de grandes quantidades, portanto, uso indevido e intencional. Fazem aqui esta referência muito bem, portanto, a utilização de óleos essenciais na ingestão são realmente um risco de toxicidade e, portanto, poderão também encontraram irritação local na pele, especialmente em contacto prolongado com a pele, dermatite de contacto alérgica e fototoxicidade da reação à luz solar de alguns óleos. Claro que quem estuda aromaterapia sabe que muitos e alguns óleos, principalmente os cítricos, são fotossensíveis e, portanto, também eles podem representar fototoxicidade. Nós vamos falar deste tema em particular
porque é importante nós percebermos que mesmo determinados cítricos possam ser ingeridos, eles podem se transformar em fototóxicos, exatamente devido à má utilização, e mesmo na ingestão eles representam fototoxicidade, ok? Portanto, existem realmente várias condicionantes que temos que alertar. Eles também concluíram que muitos dos estudos foram com a utilização da árvore de chá e da lavanda, portanto são os óleos essenciais mais conhecidos na aromaterapia, não é? As lavandas e o árvore de chá, portanto é recomendado em quase todos os sítios, para quase todas as coisas, e portanto eles também encontraram estudos que nos trazem bem-estar psicológico, sono melhorado, controle na dor, portanto temos aqui também boas notícias, não é só más notícias sobre a utilização dos óleos essenciais. Muito bem, e agora vamos aqui à minha recomendação específica, portanto apoiada também em todos os meus estudos e todas as ligações que eu tenho com todos os aromaterapeutas importantes na nossa sociedade, no fundo clínica, medicinal, da aromaterapia, e portanto surge aqui esta grande questão: será que os óleos essenciais são recomendados e seguros na ingestão? Temos aqui uma grande advertência, portanto apenas óleos essenciais recomendados na ingestão têm que ser biológicos, portanto temos que perceber que não são todos os óleos essenciais que são recomendados, são apenas um pequeno número e que são aqueles que são realmente recomendados na ingestão e têm que ser biológicos. Portanto, esta recomendação tem que ser sempre com a orientação de um aromaterapeuta profissional experiente. Isto realmente é muito importante, estamos a falar da ingestão, ok? E portanto, pessoas que querem fazer esta prática clínica é muito importante ter orientação, porque nós não dominamos as práticas de diagnóstico, não dominamos todas as técnicas para a nossa saúde, ok? Portanto, temos sempre que ter uma recomendação de alguém experiente para a ingestão dos óleos. Portanto, se ingerimos os óleos, têm que ser sempre diluídos com glícidos ou lípidos. Já vamos ver o que é que isto é, não é? Portanto, palavras caras. Também tem que ser por um período limitado, portanto, não temos que ingerir uma grande quantidade ou um período arbitrário sem controle, portanto, temos sempre um período limitado de ingestão e temos que pensar que os óleos vão ter uma determinada ação, uma determinada direção e vão surtir um determinado resultado. E, portanto, eles vão criar estímulos até o meu corpo funcionar corretamente e depois não precisamos de fazer a mesma utilização na ingestão dos óleos. Portanto, podemos utilizá-los se quisermos ou se precisarmos deles de outras formas. Também vamos ingerir os óleos apenas quando é necessário para auxílio do sistema digestivo, portanto, se eu vou comer alguma coisa, é importante pensar que tudo isto vai entrar no sistema digestivo. Será que eu tenho algum problema no meu sistema digestivo e que não consigo reequilibrar? Então, aí poderá ser um dos motivos pelos quais eu posso recorrer à ingestão dos óleos, para que estes óleos me auxiliem as minhas células hepáticas, digestivas, portanto, do estômago, do baço pâncreas, para que elas consigam funcionar melhor, mas aqui nós já passamos por um processo metabólico e, portanto, vamos ter sempre um motivo certo, porque todos os óleos que vamos ingerir, vamos sobrecarregar os órgãos na metabolização e, portanto, só se for realmente importante e necessário, porque senão a inalação é realmente a melhor técnica e não sobrecarrega a metabolização, porque os óleos essenciais por inalação não são metabolizados, ok? E pronto, e vamos saber mais, vamos dar continuidade aqui a este nosso estudo. Não se esqueçam que se tiverem perguntas podem colocar aí no chat do YouTube, ok? Eu tenho acesso a todas as perguntas e poderei dar as respostas para que vocês também fiquem com algo mais esclarecido. E realmente chegou-me aqui uma pergunta, muito bem, então... O Damião, olá, boa noite Damião, obrigada pela tua pergunta. Ele diz, a doutora falou na lavanda, mas não percebi o nome do outro óleo essencial. Damião, aquilo que eu estava a falar é que o estudo referia que o árvore de chá, a Melaleuca alternifolia, ou o nome mais conhecido que é em inglês, o tea tree,
que são realmente os mais conhecidos e os mais estudados cientificamente. Claro que nas lavandas, na lavandula officinalis, e repara, agora eu vou ter que começar a falar com os nomes das plantas em latim, porque é assim que nós precisamos de identificar as plantas, ok? Porque o nome comum, quando eu digo uma lavanda, quando eu digo uma árvore de chá, poderá alterar e poderá ser diferente em cada parte do mundo, e não só. E uma lavanda não diz exatamente nada, porque nós vamos ter várias espécies de lavanda e todas elas diferentes, todas elas com composições diferentes. Então repara, nós vamos ter uma lavândula híbrida, que é um óleo altamente estimulante e que se tu aplicares à noite, por exemplo, o mais certo é que não durmas, porque ela vai-te estimular o cérebro, vai-te estimular a concentração, a ativação mental, vai dar mais energia ao corpo e, portanto, aquilo que nós vemos ali nos estudos como sendo excelente para relaxar e melhorar o sono, vai ter o efeito contrário. Mas se estiveres a falar de uma lavândula angustifólia, por exemplo, é um óleo altamente relaxante, sedante, equilibrador do sono, portanto, antidepressivo. E aqui nós vamos perceber que cada característica, cada questão vai nos diferenciar a ação do óleo, que é a lavanda, porque é a família geral, mas na realidade são muito diferentes, porque cada subespécie vai nos dar compostos químicos diferentes, propriedades medicinais diferentes, ok? Portanto, Damião, eu acho que já respondi. E portanto tiveste também alguns colegas a te dar aqui alguns alertas e a ajudar-te, obrigada a todos, obrigada ao Bruno Rodrigues também. Portanto a Helena Sabino fez-me aqui uma questão, entrei neste mundo há pouco tempo, mas realmente tenho visto de tudo, há imensa gente que vende óleos e receita óleos para ingerir, é verdade Helena, e por isso eu senti a necessidade de falar e de vos trazer este tema, porque realmente isto é um tema muito importante e se nós temos um grande benefício nos óleos essenciais para a nossa saúde, muita gente está a transformar este benefício em algo venenoso, em algo tóxico para nós, porque estão a dar recomendações, receitas erradas. Ok? Portanto, e poderá ser realmente um atentado à saúde pública. E eu não quero ver a aromaterapia realmente a ser, no fundo, colocada numa margem, numa prateleira a dizer isto é veneno, é tóxico, portanto não podes utilizar. Porque na realidade nós temos benefícios maravilhosos nos óleos essenciais se forem exatamente bem utilizados. Porque se forem mal utilizados são tóxicos, são venenos e poderão causar mal ao nosso organismo, ok? Portanto, por isso é tão importante um bom esclarecimento. E eu espero que vocês gostem do workshop e, portanto, não sou a única a dizer isto, através da IFPA todos nós pensamos desta forma, ok? E por isso eu trouxe também comentários dos meus colegas e eles também vão fazer workshops e vão entrar nas conferências internacionais com este tema, porque é realmente importante. Os bons profissionais unem-se e porque nós acreditamos na aromaterapia clínica, é isto que nós queremos, porque esta é a nossa profissão e temos realmente sucesso no nosso trabalho porque fazemos uma prática consciente, responsável da aromaterapia clínica, ok? E vamos continuar, que é para vocês também conhecerem um pouco mais deste mundo maravilhoso. Cuidados e fundamentais na gestão dos óleos essenciais, portanto, quais são os alertas que nós temos que ter? É importante certificar que os óleos essenciais são provenientes da agricultura biológica e de uso medicinal. Não basta só ser agricultura biológica, tem que ter também um cariz medicinal. E o que é que dá o cariz medicinal? Exatamente, cada óleo tem que ser analisado através de uma cromatografia e cada frasco vai ter um número ao qual vocês podem ligar para o laboratório e pedir, através daquele número, uma cromatografia. O que é que aquele óleo tem? Qual é a composição química? O que é que ele faz a nível medicinal? Ok? Portanto, isto é extremamente importante. Outro alerta importante é que a ingestão de óleos essenciais deve ser sempre acompanhada de prescrição de um aromaterapeuta certificado experiente após um diagnóstico do problema de saúde. Ok? Portanto, não ingiram óleos essenciais como se costuma dizer na gíria portuguesa, à lagardete, não é? Portanto, só porque querem, ou porque alguém disse, ou porque alguém se lembrou de pôr um post nas redes sociais, ingiram óleos essenciais. Portanto,
temos que ter realmente um diagnóstico, temos que saber se precisamos deles na ingestão. E claro, e saber que dose a ingerir, que tipo de óleo a ingerir, qual é a duração da ingestão, de que forma nós podemos ingerir isto, só um terapeuta profissional e com experiência pode recomendar corretamente, ok? Portanto, é extremamente importante. E estão a chegar as vossas questões e, portanto, temos aqui o Bruno Rodrigues que também colocou aqui uma questão, eu vou ler. Doutora Raquel Costa, uma dúvida. A diluição em glícidos, que são os açúcares, não acaba por servir como uma capa protetora, mas não uma diluição completa? Oh Bruno, está aqui uma grande questão e eu vou-te responder a ela porque é verdade que alguém diz que os açúcares poderão revestir uma capa, não é? Portanto, eu não sei em que é que se fundamentaram para esta justificação, porque não existe nenhum artigo científico a referenciar se existe esta capacidade de capa protetora. Portanto, podemos pensar numa capa protetora, uma cápsula, portanto uma cápsula realmente é uma capa protetora do óleo essencial. Se tu meteres óleo essencial dentro de uma cápsula, é uma capa protetora, porque o óleo essencial vai direto nessa cápsula para o sistema digestivo. Se tu diluis, e a literatura e vários autores referem que os óleos essenciais são diluídos em açúcares, em mel, poderão ser diluídos em outras substâncias. Eu utilizo na minha prática clínica a geleia de agave e a geleia de arroz. E se tu reparares, e isto pode ser uma experiência que faças em casa, porque é importante fazer também experiências, para nós percebermos que não devemos comer qualquer coisa, nem devemos comer tudo o que nos dizem. Portanto, se tu pegares numa pequena parte, portanto, imagina uma quantidade de geleia de agave, imagina, porque é mais fácil verificarmos esta experiência numa geleia de agave, colocas uma colher de sopa numa taça de vidro, portanto, translúcida, de geleia de agave, ok? E vais pegar num óleo essencial, e claro que temos que escolher um óleo essencial que possa ser ingerido. Eu vou-te dar aqui uma recomendação, por exemplo, de um óleo essencial que temos alguns cuidados na ingestão, mas podemos pegar nele só para fazer esta experiência. Por exemplo, a destilação de limão, e o óleo essencial de limão, o óleo essencial é toda a planta que é destilado, porque nós temos essência de limão, e essência de limão é fotossensível, ok? Então, se pegares num óleo essencial de limão, portanto, um citrus lemon destilado, e colocares uma gota sobre a geleia e mexeres com uma espátula de madeira, ok? Mexes bem, ou então até podes mexer com o teu dedo, ok? Se não tiveres uma espátula de madeira, e depois pegas na tua taça e colocas numa luz, na direção à luz, ok? Vais mexer bem, colocas na direção à luz e olhas para a tua taça, porque ela é vidro, é translúcida, e vais perceber que se o óleo não se diluir corretamente, ele vai formar pequenas bolas de óleo essencial, e tu vais conseguir ver através da ação da luz se o óleo se diluiu completamente, se o aspecto da geleia se permanece exatamente com o mesmo aspecto, ou se vai ter pequenas bolas de líquido entre a geleia, e aí tu vais perceber se realmente o óleo essencial se dilui ou não. Claro que quando nós vamos pensar nos açúcares, nós vamos ter vários tipos de açúcares, não é? E também sabemos que o açúcar em si, e se pensarmos no açúcar cristal, no açúcar branco, ele vai ter malefícios para o nosso organismo. Portanto, temos que pensar também que se estamos a diluir com um açúcar na ingestão, será que aquele açúcar é bom para a nossa saúde, não é? Portanto, uma coisa é, será que esta prática terapêutica é boa para mim? Ou outra questão é, o óleo essencial é diluído em açúcar? Portanto, são coisas completamente diferentes. Portanto, a minha pergunta para a tua resposta é, o óleo essencial é diluído em açúcar? Sim. Se é bom para a nossa ingestão e para a nossa prática clínica, depende de várias condicionantes. Depende dos açúcares, depende do óleo essencial que tu vais ingerir, ok? E depende realmente, no fundo, do objetivo dessa ingestão. E, portanto, aqui nós temos outra característica e, portanto, podes fazer esta experiência à luz.
Claro que para eu estar a falar sobre esta característica também fizemos a observação da diluição com o microscópio e, portanto, vou-te dizer que tanto em mel como em geleia de agave como em geleia de arroz, o óleo essencial dilui-se completamente após misturado, após mexido. Ok? Portanto, em microscópio também não se vai observar, no fundo, a presença do óleo essencial sem diluição. Claro que quando tu pegas em açúcar mascavado, em açúcar cristal, açúcar branco e colocas uma gota sobre o açúcar, mesmo os grânulos de açúcar, o que vai acontecer é que esse açúcar vai umedecer com o líquido que representa o óleo essencial, não é? Portanto, se tu me perguntas se esta prática eu recomendo no dia a dia, eu vou-te dizer que não. Claro que pontualmente numa ação, não é? Porque não tens mais nada, porque estás aflito, porque estás a precisar, porque estás a ter se calhar uma ingestão enorme, e se eu não tiver mais nada, se calhar vou usá-lo, mas não é uma prática clínica que eu recomendo, ok? Portanto, ficam aqui estas duas respostas para ti, faz a experiência, ok? Portanto, escolhe o limão, escolhe um óleo, porque estou a falar de limão, porque poderá ser ingerido, faz essa diluição, mexe bem, ok? E depois observa, porque a luz vai-te dar essa experiência. E nada melhor do que nós fazermos as nossas experiências e tirarmos as nossas próprias conclusões daquilo que estamos a aprender, ok? Muito bem, obrigada Bruno pela tua pergunta e vamos continuar para que vocês possam fazer mais questões e tornarmos este workshop muito mais rico. Portanto, outro alerta é que a ingestão de óleo essencial implica a metabolização da substância com a qual vamos misturar o óleo essencial e, portanto, já falamos, e aqui o Bruno deu-nos início dessa explicação com os açúcares, portanto, sem dúvida que se nós ingerimos um óleo essencial com açúcar ou com lípidos, que são os óleos vegetais, os óleos carregadores, o azeite, o óleo de coco, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a metabolização dessa substância, ok? Portanto, se nós misturamos um óleo essencial com essa substância, nós alteramos completamente a composição da mistura, não é? Portanto, o ingerir uma geleia de agave, ou que é de baixo índice glicémico, ou ingerir uma colher de azeite, é completamente diferente de ingerir uma geleia de agave com óleo essencial e uma colher de azeite com óleo essencial, ok? Portanto, isto requer metabolização e os mecanismos de metabolização dos lípidos e dos glícidos também são diferentes. E, portanto, vamos dar aqui uma chega também a esta característica que é importante. A metabolização em si sofre por vários processos do nosso corpo e, portanto, vamos daí obter determinadas reações, determinados estímulos e, portanto, também é importante percebermos se devemos ingerir com um açúcar ou com um lípido, porque na realidade, apesar de o nosso fígado ser o grande órgão da metabolização dos lípidos, ele também faz a metabolização dos açúcares e, portanto, temos outros órgãos muito importantes na metabolização dos açúcares que são o baço pâncreas, não é? Portanto, temos aqui realmente interações diferentes no nosso organismo face a algo que estamos a ingerir. E, portanto, estas questões são sempre importantes ponderarmos na prática clínica. Mais uma vez, deve ser apenas recomendado para a resolução de determinados problemas digestivos ou para tratamentos microbianos. Portanto, a ingestão vai ter apenas esta direção. Se eu ingerir um óleo essencial porque estou com dores de estômago ou tenho uma úlcera gástrica ou tenho um desequilíbrio provocado por algo no meu metabolismo, então vai ser direcionado até a resolução desse problema. Se eu tiver uma infecção, por exemplo, microbiana, não é? Imaginem uma infecção urinária, então eu vou também poder optar por ingestão de um determinado óleo essencial para ajudar a combater essa infecção. E realmente o que é que eles vão fazer nestes dois mecanismos que poderão ser recomendados na ingestão? Vão auxiliar as nossas células, vão auxiliar o nosso sistema imunitário, vão melhorar a nossa flora saprófita, o nosso IgG, os linfócitos, monócitos, para atuar sobre estes micro-organismos, ok? Portanto, é este estímulo que nós vamos dar se precisarmos de o fazer na ingestão.
No entanto, nem sempre nós precisamos de ingerir o óleo para estas questões, ok? Portanto, muitas vezes a inalação é, sem dúvida, a técnica mais completa da ação dos óleos essenciais e realmente a mais segura e aquela que eu mais recomendo. No entanto, pontualmente, se a inalação não resolve completamente, então eu vou pontualmente utilizar a ingestão para auxiliar o meu organismo até o reequilíbrio, ok? Porquê? Porque os óleos essenciais dão um estímulo ao nosso organismo até à capacidade que o meu organismo tem de funcionar. Não se esqueçam, porque esta é realmente a atividade e a ação dos óleos essenciais no nosso organismo, ok?